Vamos lá. Boa noite. Tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Opa, teu Caio aí também. Graças a Deus. Aí, Clebão. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. É com muita alegria que nós estamos mais uma terça-feira, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Você que não me conhece, eu sou Alexandre Silva. E nós estamos aqui lendo a Bíblia de capa a capa. E se você quiser estar junto conosco aí lendo a Bíblia de capa a capa, você é nosso convidado. Não se preocupe, já estamos no livro de Êxodo, mas está tudo gravado. É só você entrar no canal O Escravo de Cristo e você vai ver os vídeos lá, já acabamos. Gênesis vai sempre de 5 em 5, né? E alguns comentários. O nosso intento é ter esse tempo saudável de leitura da Bíblia e a gente vai compartilhando algumas coisas com vocês, né? O desejo do nosso coração é que o Espírito Santo de Deus ensine você a compreender essas escrituras e que ela faça da sua vida muito mais feliz, além de te fazer compreender o Filho de Deus, o qual, por amor, quer nos levar para os braços do Pai. Sem mais delongas, hoje nós estamos fazendo do capítulo 26 do livro de Êxodo até o capítulo de número 30. Então, nós estamos aqui vindo, né, de uma parte onde Deus vai falando e ensinando o Moisés, né, de como ele vai fazer esse tabernáculo. Então, Deus vai ensinando ele, Deus vai explicando para ele, né? E agora Deus começa a dar medidas, as formas. Deus manda ele escolher homens, e esses homens Deus daria sobre eles um espírito de sabedoria, porque olha que missão. Deus mostra tudo para o Moisés e fala assim, agora vai lá e faz. Moisés fica doidinho, ele fala assim, mas como que eu vou fazer isso? Os meus olhos viram tudo isso, mas primeiro como que eu vou lembrar? Então Deus faz ele descer já daquele jeito, com uma luz lá maravilhosa, né? E um entendimento. E Deus fala para ele, separa esses homens aqui que eu vou dar um espírito de sabedoria e excelência. E aí você vê Deus fazer todas aquelas maravilhas, aqueles homens fazerem os desenhos e as costuras e as pinturas, tudo do jeito que Deus ordenou e da forma que ele falou para o Moisés. Então, hoje, dando continuidade, nós vamos falar das cortinas, capítulo 26, ok? Quem quiser falar, a última vez eu comentei, né, que aí na sua telinha deve ter uma mãozinha. Então, quando você toca nessa mãozinha, ela dá uma balançadinha e o Cláudio me orienta e a gente vai avisando, vai abrindo espaço aí, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 26, ok? Vai falar das cortinas do tabernáculo, né? E eu deixei já separado logo de cara, né, alguns versículos, né? O versículo do 1 ao 5, versículo do 1 ao 5, porque eu olhei assim, eu falei, puxa vida, como que Deus ele faz as coisas, né, tão certinho, e ele está falando, e a gente não está compreendendo, né? Mas se a gente para um instante, a gente começa a notar que as palavras elas vão nos orientando e você começa a compreender o que Deus está falando, né? E aí, olha aqui, ó. Vamos lá, esses 5 primeiros versículos, né? Ó, farás, o Claudinho está acompanhando aí, ó, para ficar fácil para vocês, ó. Farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins. As farás de obra de artista. Aí você fala assim, nossa, Lê, mas esse versículo é muito difícil, porque é difícil de entender. Eu entendo, irmão, é difícil de entender mesmo, mas
o Espírito Santo ele vai revelando, conforme você vai tendo intimidade com Deus, o próprio Espírito Santo vai te mostrando e vai te ensinando. Veja, Deus está usando uma construção, olha o Claudinho pondo aí de novo para você. Deus está usando uma construção e essa construção, ela está contando uma história para eles. Essa construção, ela está contando um enredo para que eles se lembrem. Então, veja, ó, primeira coisa, cortina. A cortina, essa cortina, ela é de pele de cabra, entende? Cortina de pele de cabra. E aí você olha, você fala assim, meu Deus do céu, olha que coisa. E aí você vê como que Deus ele está explicando os detalhes, como que Deus está mostrando, né, para eles que a coisa vai fluir. Então, ó, linho retorcido, né? Você vai ver que esse linho retorcido, ele e esse estofo azul e a púrpura carmesim, elas vão estar como se fosse torcida para parecer uma só. A Trindade, ela é uma só. A Trindade ela é uma só, mas ao mesmo tempo são três. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, o Claudinho está mostrando os querubins. Então Deus está falando que esses querubins eles vão estar no lugar santo dos santos, onde essas cortinas irão estar trançadas desse jeito, e a obra de artista. Da mesma forma que Deus artisticamente criou todas as coisas em 6 dias. O versículo número 2 fala do comprimento dessas cortinas. Ó, ela vai ser de 28 côvados a largura e de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. Deus está falando que os homens vão ser iguais. Entende? Então, assim, o cuidado de Deus, ele mostrando, sabe, esse cumprimento dessas coisas, né? Aí, ó, o verso 3, 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Tem uma cortina aí, não sei se o Claudinho vai ter imagem, que você percebe que essas cortinas aí são tipo sobrepostas, né? Olha lá, elas são tipo sobrepostas, porque é como se Deus estivesse falando, ó, quando essas cortinas se abrirem, vai vir o Filho do Homem. E olha elas ali, ó, tá vendo ali, ó, o Claudinho mostrando elas ali, ó. É maravilhoso, é como se essa cortina fosse a cortina de um palco, que quando se abrir, o Filho do Homem aparece. E olha o verso 4, farás laçadas de estofo azul na orla da cortina externa do primeiro agrupamento. E, de igual modo, farás na orla da cortina externa do segundo agrupamento. Então, Deus está mostrando para eles que tem sequência. O verso 5, 50 laçadas fará numa cortina e 50 na outra cortina, no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Fará 50 colchetes de ouro, com os quais prenderá as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Meu irmão, ó, vão ser quantas cortinas? 50 de um lado. E quantas do outro? 50. Irmão, 50 é o ano do perdão. Então, ó, o perdão duplicado. Porque 50 é o ano do jubileu. E no ano do jubileu, todas as dívidas, créditos, débitos deviam ser quitados. Toda propriedade tomada como pagamento de dívida deveria ser devolvido. Então, Deus está duplicando o perdão. E aí ele fala assim, ó, que a cortina de dentro e de fora vão ser igual uma à outra. Ou seja, não terá mais povo de dentro e povo de fora, vai ser só um povo, né? Aí, ó, essas 50 vão receber um colchete de ouro, vão receber a pureza de Deus, que vai prender a cortina uma à outra. Então, é a pureza de Deus que nos conecta, que nos liga, né?
E aí ele fecha assim, e o tabernáculo passará a ser um todo. Como é Deus com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, assim seremos nós também. É maravilhoso demais. Aí do 14 ao 30, ele vai falar dessas cobertas de pele, ó. Tá vendo? Ó, nesse desenho aí do Claudinho, ó. O versículo 14, olha aí, ó. Essa coberta de pele aí, tá vendo? Ó, o Claudinho mostrando, ó. Essa aí. Também fará peles de carneiro com tinta vermelha. Tá vendo que essa do meio é vermelho? Porque entre o azul, que é a realeza de Deus, e em cima essa de texugo, tá vendo? E em volta lá as de cabra, tá essa vermelha. Essa vermelha representa o sangue do filho, em pele de cordeiro pintado de vermelho. Por que de cordeiro? Porque o cordeiro de Deus, que é representatividade. E o texugo, lembra que eu falei lá do Isaías? Um animal que não tinha beleza aparente nenhuma, mas o seu pelo fazia como se fosse um ar-condicionado aí dentro e ninguém morria esturricado. Não havia beleza nele. Aí o verso 14 fala assim, também falou esse. Então, ó, Deus faz todas as coisas específicas para que se construa o tabernáculo segundo o modelo exato que havia mostrado para Moisés. Cada detalhe, cada amostra, cada coisa mostra para os judeus como que ele iria cumprir um protocolo. É como se Deus usasse um desenho para mostrar uma lição. Deus está mostrando, através de uma construção de carpintaria, como o Supremo Criador mandaria seu carpinteiro consertar todo o erro do mundo. E dessa maneira, entregar para Deus uma obra perfeita. Templos completamente restaurados para a glória de Deus. Você vê como que Deus é bom? Olha que Deus maravilhoso. E aí, do verso 31 ao 37, vai falar do véu e dos resposteiros e as colunas. Então, ó, a relação que Deus está dando para essas coisas, do verso 31 até o verso 37, Deus está fazendo uma relação entre a arca, que era carregado por 4 pessoas, ele está fazendo essa relação das 4 colunas. Porque, ó, cada coluna tem uma representatividade. A prata desse material representa o resgate que foi dado por José, lembra de 20 moedas? De Jesus, 30 moedas de prata. Né? O ouro, ele trata da pureza de Deus. E as 3 juntas retorcidas lembram a trindade com a riqueza de detalhes que ele vai citando nesses versos. O Êxodo 26, 31 diz, farás também um véu de estofo azul, olha lá, o Claudinho mostrando ali, ó, e de púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, com querubins, e farás obra de artista. Então, Deus está mostrando o ambiente celestial para o homem aqui na Terra, e ele está começando a gerar um acesso. Só que aí, nesse lugar santíssimo, só entra um homem. E Deus está mandando o filho dele para que todos tenham acesso a esse lugar. Só que ele está mostrando como que deve ser usado esse lugar. O 35 fala, a mesa porás fora do véu e o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa para o lado norte. Então, ó, lembra que eu falei que esse desenho parece uma cruz? Nós até mostramos lá no outro encontro. Aí ele vai falar do altar do holocausto, do verso 1 ao verso 8, do Êxodo 27. Então ele vai falar assim, como este altar lembra alguma coisa, não é mesmo? Ó, do verso 1 ao verso 8. Esse altar, a lembrança desse altar. Ó, do verso 9 ao 19 fala o átrio do tabernáculo. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. A prata, eu já falei para vocês, que é o símbolo do resgate. E os seus ganchos serão de prata, que é o preço do resgate. Mas as suas bases serão de bronze. Isso significa a justiça de Deus cobrindo essas coisas. E ainda tem as alturas da cortina, as divisões, os lugares,
a divisão do lugar santo, do lugar santíssimo. E aí ele vai falar depois, ele vai pular para o azeite, né? O azeite para o candelabro. E aí ele fala assim, ó, verso 20 e 21, deve estar aceso perante o Altíssimo. Então, esse candelabro ele deve estar aceso permanentemente, constantemente na presença de Deus. Em outras palavras, Deus quer que você esteja conectado com a luz dele e com a presença dele constantemente. É por isso que ele tinha que ir 2 vezes no dia lá. Você não tem como ficar indo 2 vezes por dia na igreja. Mas se você entender que você é a igreja, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque se você entender que você é a igreja, você vai saber onde é o seu lugar de adoração. Entende? O Luiz quer fazer um comentário. Opa, peraí que eu já vou pôr você aqui. Só um instantinho. É que o meu aqui, não sei o que deu, rapaz, que tá... A bateria tá dando... Fala lá, meu rei, o que aconteceu aí? O pastor, a paz do Senhor para todos. Eu vou sair daqui porque eu vou levar meu pai no hospital, só para avisar aí, tá bom? Tá bom, vou pedir para o pessoal ficar em oração. Tá bom, obrigado. Tá orando. Deus te abençoe, filho. Fica na paz. Amém. Amém, filho. Nosso Deus. Senhor, vai adiante dele, Pai, por favor. Livra eles de todo mal, guarda eles por amor do teu santo nome. São teus filhos e sustenta eles por amor da tua misericórdia. Não deixa nenhum dano, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Voltamos lá para a pegada do que a gente está estudando. Esse camarada aqui não está colaborando comigo. Estou querendo botar ele para carregar aqui. Então, eu estou falando aqui do azeite, né? Azeite. Deus quer escutar permanente. Quando Jesus foi ser crucificado, foi para o Getsemane, e lá é o lugar onde a azeitona era pressionada para liberar os azeites, né? Então, Deus ele tem um desejo que você, pelo menos, se esteja conectado com ele aí. Deus escolhe Arão e os seus filhos para ser sacerdote. Então, a partir da libertação lá do Egito, Arão e seus filhos agora serão a nova geração de sacerdotes que Deus escolheu. Então, Deus começa agora a dar algumas dicas, algumas falas para eles, né? Êxodo 28:1 diz assim: fazem vir para junto de ti Arão, teus irmãos, seus filhos, com ele, dentre os filhos de Israel, para que oficiarem como sacerdotes, a saber, aí ele vai falar Arão e seus filhos, lembra de eu falei desses dois aí, Nadab e Abiú, eles aí de novo, e aí, esse Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. As vestes sacerdotais. Essas vestes, Deus coloca Israel em vestes sacerdotais para que, além dos sacerdotes, também o sumo sacerdote levaria no peito e no coração dele. Ele vai levar aqui, as 12 tribos, né? Para que aonde eles fossem, essas tribos teriam com ele. Tanto quando entrasse no Santo dos Santos, quando ele estivesse andando. Olha a roupa, o Cláudio mostrando aí. Sempre estaria no peito. Mostra aí, Cláudio, essa parte principal aí da onde estão as pedras. A roupa de linho. Aí, Cláudio. Tá vendo? Aí, essas pedras aí, Cada pedra dessa tem um significado, tá vendo? Cada uma dessas aí que tá de 3 e 4, 3 por 4 é uma tribo. E aí tem essas extras aí, que é o tumim e o turim, e tem a outra, as 2 de ônix. E aí, abaixa um pouquinho para mostrar a cabeça do boneco aí, a cabeça. Aí, E essa túnica, a mitra, né? Ficava na cabeça dele, sacerdotal, tinha uma placa de ouro escrito Santidade ao Senhor, que era para lembrar, olha aí o Claudinho mostrando, para lembrar eles o tempo inteiro que eles tinham que dedicar santidade ao Senhor. Aí ele fala assim: tecerás quadriculada a túnica de linho fino e farás uma mitra de linho
e um cinto, obra de bordador, para que os filhos de Arão farás túnicas e cinto, tiaras, vai fazer isso para glória e ornamento, né? Faz também calção de linho para cobrirem a pele nua, irão da cintura até a coxa. E aí ele vai falar dos sacrifícios e das cerimônias, né? E Deus, ele começa a fazer essa parte de sacrifício, né, de animais. Né? Hoje nós temos religiões aí no Brasil que fazem, né, sacrifícios de animais e eles alegam esses textos aí. Mas Deus impediu que os judeus continuassem, então agora não é necessário mais sacrifício de animais, porque Deus já sacrificou o seu próprio filho. E aí ele fala assim, que você vai tomar do sangue. Eu queria que você prestasse atenção nessa parte, porque olha aqui, ó, a obsessão por uma certa situação, ó. E molarás o cordeiro, tomará dele o seu sangue. Então, matou o cordeiro, pega o sangue. Porás sobre a ponta da orelha direita de Arão. E sobre a ponta da orelha direita dos filhos de Arão. Como também sobre o polegar da sua mão direita. E sobre o polegar do seu pé direito. O resgate do sangue jogarás sobre o altar. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Por que é essa obsessão pela direita? Porque a direita é o lugar do Filho de Deus, o nosso resgatador. Então, porque Cristo está à direita de Deus Pai, ele nos levará para lá também. Você viu como tudo tem explicação? E aí, Êxodo 29 e 26 fala assim: tomarás o peito do carneiro da consagração que é de Arão, e movendo-o de um lado para o outro, oferecerá como oferta movida perante o Senhor. Isso será a tua porção. Todas essas coisas porás nas mãos de Arão e nas dos seus filhos, e movendo-os de um lado para o outro, as oferecerás como oferta movida perante o Senhor. Eu estava escrevendo sobre isso aí essa semana, e aí eu fiquei com esse negócio, né, de oferta movida. Fiquei encanado com isso, né? E aí eu comecei a prestar atenção no texto, e o texto está falando, ó, a oferta movida perante o Senhor. Cadê? Aqui, ó, 26. Tomará o peito do carneiro da consagração, que é de Arão. Então, esse peito do bicho é dado para o Arão. E movendo-o de um lado para o outro, balançando ele de um lado para o outro, você vai oferecer essa oferta movida pelo Senhor, e isso será a porção do Arão. Aí eu falei, meu Deus, mas um movimento estranho, né? Tudo. E aí você começa a entender, porque mais para frente você vai ver falar do incenso, que é balançado também. Só para você ter uma lembrança visual, lembra quando o padre vai entrando, que normalmente um sacristão ou um coroinha vai balançando um negócio assim, né? Bem bonito, brilhoso, com a fumaça? Seria mais ou menos isso daí, entendeu? O gesto, né, seria mais ou menos isso. Êxodo 29 e 37 diz assim: 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás. E o altar será santíssimo, tudo que o tocar será santo. 7 dias exatamente, o mesmo tempo do modelo usado por Deus. Então, ó, vai ficar para purificar 7 dias. Deus levou 7 dias para fazer tudo e descansou no 7º, né? Então, você vai vendo essas tiradas entrando e saindo, né? Acontecendo o tempo inteiro. E ele fala assim, ó, tudo que tocar será santo, no verso 37. Tudo que tocar o altar será santo. Então, todo aquele que tocou no Filho de Deus, lembra da mulher? Se eu tocar na orla do seu vestido, eu vou ser curado. Olha, porque ele era santo, né? Ofertas contínuas, verso 38 ao 46. Fala bem assim: Deus se compromete a estar sempre com o seu povo, desde que eles obedeçam.
Êxodo 29:46, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles, porque no meio dos louvores Deus habita. Eu sou o Senhor, seu Deus. E Deus pede, não se mete, não adore outros deuses, não se corrompa, né? Porque eu vou ser o seu Deus e eu vou viver no meio de vocês. Aí fala do verso 1 ao 10, do capítulo... Nossa, já chegamos no 30. Ai! Né? Ô, Cláudio, você está mostrando alguma coisa aí. O que é? Não, é o tabernáculo. Tudo que você falou aqui é uma foto que tem tudo aqui. Ótimo. Nada demais. Ok. Se for que tinha fotos novas, fique confortável, tá? Não, essas aqui mesmo. São essas imagens aqui que eu separei. Tá bom. Mas, Aí, pode falar, Cláudio. Não, pode continuar. Tá. Então, ele vai falar agora aqui, ele falou do altar do incenso, né? Não pulei nada não, né? Altar do incenso, altar da forma de arca, testemunho. Não, aqui, o verso 1 ao 10. Porás o altar de frente do véu. Então, o altar vai estar de frente do véu, que está diante da arca da aliança, e diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Então, Deus está falando que vai lá e estará de olho neles, neste lugar aí, lá dentro do Santo dos Santos. Aí o capítulo 30, verso 10, fala assim: uma vez ao ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, não expiação sobre ele. Então, ele fará expiação primeiro sobre ele e depois pelo povo. Pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. Então, uma vez por ano, ele vai pedir perdão por ele e por todo o povo. Claudinho, mostra mais para baixo isso aí. Pessoal, vocês estão vendo esse negócio branco? Não, é lá naquela foto mesmo. Nesse negócio branco aí, Não, vai mais uma foto aí, por favor. Maria das Graças está aí, que bom. Sinto sua falta, amiga. Aí, abaixa mais um pouquinho. Aí, dá para abaixar um pouquinho ou não? Não. Pro outro lado. E? Tenta abaixar esse cabra aí. Não tem mais. Aqui a imagem é só isso aqui mesmo. Vê se você consegue abaixar ele um pouquinho. Você quer vir aqui? Lá onde está a Arca da Aliança. Por onde está a Arca da Aliança? Aqui? Isso. Vocês estão vendo a Arca da Aliança ali? Está vendo os querubins? Aí sim, Claudinho. Aí, Tá vendo essa luz branca aí, Essa luz branca aí, ele está representando a presença de Deus, Tá vendo? Essa luz branca aí representando a presença de Deus. Olha aí, deixa eu fazer um comentário aqui. Só de olhar assim dá um negócio, né? Rapaz, só de olhar assim dá um negócio. Bia, que bom que você está aí, Bia. Ale, deixa eu fazer um comentário aí, né, que você está falando aqui da por presença favor, de Deus. Cláudio. Existe uma linhagem dos judeus que eles dizem que a arca não é bem parecida com isso que a gente conhece, né, que são esses querubins aí. E na realidade a arca ela tem um formato parecido com esse, só que essas asas dos querubins, elas são como se fosse o encosto de um trono. E a arca seria um trono mesmo, onde Deus se manifestava aí dentro dos santos dos santos. Por isso que essa luz vem como ele se assentaria, porque nas pontas, isso aí se você perceber, ela é quase um retângulo, né? Ela é quase um retângulo. E esse desenho aí é onde ele colocava, nesses cantos, onde ele colocava o sangue, né, desse propiciatório, que era parte do perdão, né? A resgate do perdão pelo sangue. Então, Deus já está falando para eles, o resgate do perdão é pelo sangue. E aí, depois ele fala, pelo sangue de Jesus, né?
comprados pelo sangue de Jesus. O pagamento do resgate. Capítulo 30, verso 11 ao 16, vai falar sobre esse resgate, né? Eu separei aqui o versículo 12, que eu achei, 30, 12, porque eu achei muito bom. Olha aqui, ó, tem muita informação, né? Então, para não ficar muito pesado, né? O 30, 12 fala assim: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, então isso aqui está falando, quando você for alistar eles, que for começar a contar, cada um deles dará ao Senhor o resgate por si mesmo. Então é como que cada um fosse pagar a sua própria fiança. Quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Então Deus está falando assim, ó, todo mundo dos filhos de Israel, quando for ter contagem e censo, vai ter que trazer uma oferta para Deus, ok? Se eu não me engano, dentro desse espaço aí, ele diz que o rico não pode trazer mais do que uma porção e o pobre não pode trazer menos do que uma porção, porque todos perante Deus são iguais, né? Cláudio, tá tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Tranquilo. Tranquilo? Ok. Aí ele vai falar da bacia de bronze. Mas, Ale, por que uma bacia de bronze, né? Porque nessa bacia era colocado a água. Mas, Ale, para que era essa água? Para se limpar do sacrifício. Porque o camarada ia lá, sacrificava o bicho, cortava, olha aí, ó. Aí ele ia para essa bacia e lavar a mão. Tá vendo? Então, ó, o bronze, lembra que o juízo? O bronze é o juízo. Então, ele está lavando a mão lá na bacia do juízo. Mas ele está usando o quê? A água que purifica. Você vê como que Deus está contando o tempo inteiro para eles, mas os camaradas não prestaram atenção. O verso 20 do capítulo 30 fala assim: quando entrarem na tenda da congregação, lavem-se com água para que não morram. Então, eles vão se lavar como uma forma de limpar o seu pecado. Hoje a gente faz isso através da oração. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para pregar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Capítulo 30, verso 26, fala assim: com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Então, ó, você está vendo que ele está falando um monte de coisa, mas é só para lavar isso? É só para lavar. Então, ele está falando, ó, ele lava os seus pecados da carne, da alma, do pensamento, do coração. Entendeu? Ele lava. Assim consagrará estas coisas para que sejam santíssimos. Tudo que tocar nela será santo. Então, é só você orar pedindo perdão dos seus pecados, Deus vai te perdoar. E ele vai te fazer um filho para Deus. E o verso 30 diz assim: também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdote. Então, Deus está dando para eles agora condições de serem sacerdotes. Olha que maravilhoso, né? Deus deixando para eles um presente. E esse povo aí que virou os cuidadores do templo, logo eles não tinham também terras. Por quê? Porque Deus não queria que eles tivessem as terras para não esquecer do trabalho de Deus. Mas a lei, e aí? É o único que ficou sem terra? Sim, mas em compensação, Deus usava o trabalho das tribos para que eles fossem ricos e abastados, para que os levitas tivessem o suficiente, a manutenção e pudesse ter algumas regalias, né? E aí ele vai falar do incenso sagrado. Êxodo, capítulo 30, do verso 34 ao 38. Eu separei o 34 e o 35, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano,
estes aromatas com incenso, esses aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, 35. E disto farás incenso, perfume, segundo a arte dos perfumistas. E aí, essa última parte aqui. Até ele faz de arte de perfumista, para mim tudo bem. Mas esse final aqui, para mim, eu acho que ele fechou com chave de ouro. Temperando com sal puro e santo. Temperando com sal puro e santo. Aí eu falei, rapaz, temperando com sal puro e santo. Aí eu olhei assim, eu falei, meu, não acredito, olha isso. Aí você pega a palavra de Deus. Pode falar, Cláudio. Nada não, Ale. Não? Alguém falou aí? Aí você abre Mateus 5, e aí ele vai falar assim, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, o sal não serve para mais nada a não ser pisado, né? Então, se ele parasse lá no perfumista, já era algo assim maravilhoso, né? Mas aí ele vai e fala assim, temperado com sal puro. Aí eu olho assim, eu falo assim, santo Deus, como que Deus, ele cuida das minúcias, como que Deus cuida dos detalhes, como que Deus cuida de mim, como Deus cuida de você, sabe? É maravilhoso ver um Deus tão detalhista que ele conta tudo pra gente. Ele não esconde nada. O problema é que Deus tem que ir fazendo por partes, porque se Deus falar tudo de uma vez, você se embola. Entende? Eu dei um exemplo, eu preguei aqui para os homens, né? E eu dei um exemplo. Eu falei assim, já pensou se Deus deixasse você saber de tudo? Aí alguns ficaram empolgados, falavam assim, vixe, aí vai ser não sei o quê. Foi um monte de ideia, né? Aí eu falei assim, não, mas tinha que ser tudo. Aí fica melhor ainda, não sei o quê. Eu falei, então, tudo inclui o dia, mês, o ano e hora que você vai morrer. Fez um silêncio, meu irmão. Aí eu falei, não, mas calma, é daqui 20 anos ainda. Mas, gente, você não sabe como perturbou eles, né, Cleber? Você não sabe como os caras ficaram perturbados. Eu falei, meu, não é hoje, não é amanhã, é daqui 20 anos. Aí eu falei assim, sabe por que vocês estão perturbados? Porque você vai começar a morrer hoje. Você não vai morrer daqui 20 anos, você vai começar a morrer hoje. Entende? E é exatamente por isso. Ah, mas Deus vai me salvar e vai me levar para o céu. Beleza, quer ir hoje? E aí a tropa ficava em choque, porque por mais que seja bom, a mente humana ela ainda não consegue captar. É por isso que o Espírito Santo faz essa transição de pouco em pouco, e é dentro do nosso coração. Entende? Quer falar, Clebson? Manda lá, Cláudio, libera o Clebson aí, não sei como que é. Fala aí, filhão. Tá fechado o microfone do Clebson aí, eu não tô vendo. É ele que abre. Abre aí, Clebson, o seu microfone aí. Divide esse pão aí com nós. Tem um microfonezinho com corte aí, você tem que apertar um botãozinho do seu microfone. É maravilhoso, cara. Tudo bem? Não tem como desbloquear para ele, né? Porque é no próprio aparelho, né? Isso. Desculpa, achei aqui. Você tá parecendo eu, filho. Eu sofro pra caramba com isso. Não, eu estava clicando e não estava abrindo, pensei que estava bloqueado. Ok. Mas é só um comentário, isso é uma brincadeira, desculpa, mas é assim, naquele negócio, igual tá vindo no assunto, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né, pastor? Pois é, filho. Mas olha, é para ver Deus, é para ver Deus.
Você entende? Então, foi perturbador para os cabras lá, Cleves. Foi perturbador, porque os caras iam saber tudo, né? Mas eles sabiam que o saber tudo incluía saber também o dia que iria morrer, né? Então, é por causa dessas coisas que Deus ele fez esse tabernáculo para ir ensinando aos poucos, né? E você vê, talvez, se você lesse esse texto, isso tudo aí ia passar batido. Mas olha o que Deus está fazendo, está nos dando a chance de compreender. E assim você acha que eu sou maior expert, né? Ah, engano. Eu estou aprendendo junto com vocês, irmão. Eu vou lendo aqui, Deus vai me ensinando. Por isso que eu peço para você, leia também. Por quê? Porque Deus ele vai fazendo a obra completa. Ele ensina eu e ele ensina você. Entendeu? Irmão, fechamos. Olha que maravilhoso. 7h47 nós acabamos. Olha, Oi, meu anjo, diga lá. Bia! oi, tudo bem? A menina tem umas perguntas boas. Então, não tem muito a ver com o que você estava falando agora, mas eu estava aqui pensando, né? Tipo assim, a gente, igual você falou, a gente vai lendo e vai interpretando o que a Bíblia está falando, como você falou, buçal, né? Que aí a gente linka lá com Mateus. Eu fiquei pensando em quando será que o diabo, tipo assim, ele transformou tudo isso em literal, sabe? Porque, por exemplo, na Umbanda você vai lá e toma um banho de sal, que não tem nada a ver com o que está falando aí. Aí tem o tabernáculo, que eles fazem os anjos, né? Que está escrito, não sei se já foi, se já passou, tem lá os anjos, né? E aí o pessoal da Igreja Católica fala, né? Que tem respaldo bíblico para isso. E também está falando aí, tá, no trecho está grifado aí, está falando sobre especiarias e incenso e tal. E é muito louco que quando eu tava lá na Umbanda, eu lembro que eu perguntava para eles, cheguei a perguntar, né? Lembra que eu até comentei com você? Sim. Que eu perguntei sobre essas coisas e realmente não faz sentido, né? É muito Não louco, mesmo. é muito louco ver como, eu não sei, assim, tipo assim, ninguém provavelmente vai saber, mas qual será que foi o momento que tudo isso foi distorcido a partir da Bíblia, sabe? Porque uma coisa, nessa época aí que a gente lê na Bíblia, não tinha, por exemplo, que eles, sei lá, tinha aquela deusa Aserá lá. Tipo assim, não tinha nada a ver com a Bíblia. Só que hoje a gente vê que muitas religiões, elas pegam a Bíblia e, tipo assim, viram outra coisa, sabe? E é isso que eu tava refletindo. Ó, que lindo. Essa Asher aí, ou Aserá, né? Como queira, a Bíblia fala dela, mas ela fala que dos deuses idólatras. Você vai ver que isso vem antes dos arsênios, né? Uhum. E para você que está ouvindo a Bia falar isso, eu vou pedir licença aqui, Bia, beleza? Tá bom. A Bia é uma pessoa que eu conheci através de uma amiga minha. Ela era namorada, a Bia era namorada de um rapaz que era filho de uma amiga minha. E aí, um dia levaram ela no estudo bíblico lá e ela era acho que você era da Umbanda, filha? Isso, dá um banho. Ela era da Umbanda, né? E aí eu fui lá, dei o estudo normal, igual a gente está aqui. Rapaz, ela ficou perguntando algumas coisas e eu fui respondendo o que ela me perguntava. E eu falava para ela assim, ó, isso aqui é assim, assim, assim. Pergunta para o seu pai de santo que ele vai te falar, né? E aí ela ia perguntar, uns camaradas deixavam ela doidinha, ela deixava eles doidinhos. E aí ela foi, mas 1 ou 2 dias, né, Bia? Foi. E Deus tocou o coração dela e ela começou a fazer uns estudos e perguntando. E hoje a Bia é uma bênção, uma serva do Senhor aí que a gente se alegra demais. Mas, ó, tudo que é uma meia-verdade não deixa de ser uma mentira inteira. E é assim que Satanás faz. Ele pega meias-verdades, lê um versículo bíblico e joga lá. As pessoas vão e mordem. Entende? Porque, ó, veja. Deus criou o homem e a mulher, certo? Tranquilo? Certo. Bia? Certo. Só que Deus fez primeiro o homem e depois ele fez a mulher, certo? Certo. Então, a serpente,
Por que ela não foi ao homem, mas ela foi à mulher? Porque quando Deus fez o homem foi feito à imagem de Deus. Então ele tem medo da imagem de Deus, porque a imagem de Deus causa pânico nele. Mas a mulher que é semelhante ao homem, ele se sentiu mais confortável. Por quê? Porque se a serpente fosse até Adão, a serpente não ia ter argumento, porque o Adão não ia querer ouvir a serpente. Mas a serpente usurpou da beleza da mulher, da inteligência da mulher, da feitura, e por ser parte do mesmo corpo. E aí ele covardemente engana a mulher, porque assim, às vezes, as pessoas vão no minimalismo, né? Ela virou e falou assim, você vai ser como Deus. Mas talvez a Eva não queria ser como Deus no poder, mas ela queria ser como Deus porque ela não precisava esperar, ela podia ir lá onde ele estava o tempo inteiro. É um pensamento. Então, eu não preciso esperar Deus vir à tarde, eu posso andar com Deus o dia inteiro. E aí, olha o que aconteceu. Entende? É um dos pensamentos, né, teológico, que ela, para poder estar mais tempo com Deus, ela fez isso. Só que aí o que aconteceu? Gerou todo esse transtorno. Então, se a serpente fosse falar com Adão, fatalmente ia ter um problema. Então, ele usa alguém de confiança. E é assim na nossa vida. O inimigo usa as pessoas da nossa confiança para pôr a gente em terror, para pôr a gente em tumulto. Ele é surdo, né? E da mesma forma, ele pega as coisas de Deus. Ele pega as coisas de Deus e vai profanando, vai profanando, vai profanando. Né? E aí depois ainda fala que tem na Bíblia, né? Ou às vezes entorta um texto bíblico para tentar provar. Tira um pedaço de um versículo, né? Para poder contorcer uma verdade. Hoje em dia é tudo muito deturpado, né? Sim. A minha família, ela era da igreja católica. Aí quando eu virei adolescente, eu fui para Umbanda. Aí hoje eu sou crente. E o meu pai, ele faz parte da igreja anglicana, que tipo tem reverendo, essas coisas. Ou seja, já fui batizada em 3 religiões diferentes. Mas glória a Deus, eu tô com Jesus agora. E eu vejo que realmente é uma coisa muito além, assim, chega a ser uma coisa muito bizarra. E é o que está escrito na Bíblia, né? Que as pessoas distorcem a palavra de Deus, elas pegam só o que elas querem. Às vezes você vê um versículo que não tem nada a ver, tipo ali, ó. E uma parte dele moerás o pó. Aí a pessoa vai falar que tem que moer pó, tipo assim. É muito louco como as coisas são. Não sei se você já ouviu falar dessa igreja que fala anglicana, né? Eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui numa missa, um culto, sei lá. Meu, é tipo assim, é pior que uma igreja católica. E eles ainda mostram os versículos, chega a ser bizarro, sabe? É porque eles... Isso aí é um pouco longo, porque vai falar da divisão, do protestantismo, vai falar das leis de Lutero, né? Então, porque a igreja católica, ela quis se apossar da Bíblia e as pessoas não liam. Então, esses homens, Lutero, São Francisco de Assis, era tudo padre que se revoltou e falou, não, todo mundo tem que ter acesso à palavra de Deus. Mas aí tem um filme que chama O Nome da Rosa, é muito pesado, né? Mas quem quiser ver, O Nome da Rosa. Os camaradas passavam absinto nas páginas da Bíblia fechada, e aí falava que toda vez tinha que umedecer o dedo para poder virar a página. Então a pessoa fazia isso aqui, ó. A pessoa pegava a Bíblia, aí ele ficava aqui, ó, nesse lado, ele passava absinto. Aí a pessoa abria a Bíblia, a pessoa fazia assim, ó, lambia o dedo e girava a página, né? Ó, lambia o dedo e girava a página. Lambia o dedo e girava a página. Então, para cada girada de página, ela estava se alimentando com cianeto. E cianeto é veneno. Aí o que acontecia? Morria. Aí fala assim, tá vendo? Morreu porque foi ler a Bíblia. E não estava completamente purificado, não estava completamente santo. Aí, tá vendo?
não se santificou, pecou, morreu. Então, ó, ler a Bíblia é perigoso. Você entende? Olha o que os caras fazem. Entendeu? Meu A Deus. palavra de Deus, ela veio para dividir juntas e medula, tá vendo aí? Ó? Dividiu, ó, matou. E está escrito o versículo. Então, a gente tem que ter espírito de sabedoria e discernimento, né? Verdade. Tropeçar. Mas é isso aí, meus amados. Obrigado aí, ó. Hoje foi bom, deu uma rendida boa. Cleberção, aí a Bia. Pastor, Oi, meu lindo. é a Patrícia. Manda, Paty. Por isso que em João 8,32 fala: conhecereis a verdade vos libertará, né? Só a verdade liberta. Quem é a verdade? Jesus, né? Deus. Jesus é a verdade. Acabou. Só vale o que Jesus falou. Entendeu? Então, isso é o que a gente tem que estar focado, o nosso coração linkado. Porque, irmão, toda vez, para fechar aqui com chave de ouro, toda vez que alguém falar alguma bobagem, você vai notar que alguma coisa acende em você. É como se acendesse uma luz. Você fala assim, meu, esse negócio não está encaixando na minha mente, não está encaixando no meu coração. Entende? É por isso que eu tomo muito cuidado. E quando eu vou falar alguma coisa aqui que não é Bíblia, eu falo, irmãos, isso aqui não é bíblico, isso aqui é um pensamento teológico, isso aqui é uma ideia, isso aqui é isso aqui é aquilo. Entendeu? A gente vai falando, entende? Mas agora, quando é bíblico, aí a gente mantém o foco na Bíblia. Ó, irmão, isso aqui é um pensamento, né? É um pensamento que é um curso, um artigo, alguma coisa da teologia. Por quê? Porque Bíblia é palavra de Deus, o resto é coisas dos homens. Por isso que vocês vão ver que eu não fico brigando aqui se é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, meso ou mid, seja lá como queira. Às vezes tem umas pessoas que vêm falando assim, mas você é pré-tribulacionista, não sei o quê. Eu falo assim, você é o quê? Eu sou pós. Eu falo, não tem problema, irmão. Eu vou de avião, o outro vai de Uber, o senhor vai de bike. O importante é a gente chegar no céu. A gente vai chegar no céu. Mas, irmão, talvez você chega lá, já não tenha tanta coisa, o churrasco já vai estar meio passado, mas, glória a Deus. O importante é que você vá para o céu também. Eu tenho pressa. Então, que o senhor se apresse, porque eu quero ir logo de jato. Entendeu? Por isso que eu sou pré-tribulacionista, porque eu quero ir logo para o céu. Eu não estou preocupado se vai ser pré. Se tiver que passar por lá também, a gente dá uns tapas na cara do capeta, fazer o quê, né? É o jeito, o importante é a gente estar pronto, né? Mas glória a Deus pelas suas vidas, obrigado por hoje, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e na próxima semana nós vamos do 31 ao 35. Já a gente acaba Êxodo também. Olha como que está indo rápido e gostoso, né? Um beijo, Deus te abençoe, Deus te guarde. Manda um beijo para toda a família aí, manda um beijo para o Luan. Maria, foi muito bom ter você hoje aqui. Eu estava preocupado que você não estava conseguindo linkar, mas agora linkou. Pois não foi, eu não estava conseguindo, agora eu consegui, graças a Deus. Olha aí, o Claudinho, hoje eu pedi, ele já deu um help aí para nós. E você que vai assistir depois, que Deus te abençoe, Deus te guarde. E se você precisar de uma coisa, o Escravo de Cristo. É só entrar lá e a gente vai te atender. Deus abençoe, meus lindos. Amém. Fiquem com Deus. Fica com Deus. Ai, meu Pai.